Sorria, você está sendo filmado. Eu sou a Roberta Ribeiro e nós estamos hoje com mais uma edição do Entrevista Selfie, que é super especial. Super especial por dois motivos. O primeiro deles é porque nós iremos entrevistar o entrevistador do Entrevista Selfie. E segundo, porque a entrevista é diretamente aqui da Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty, uma das feiras literárias mais importantes do país. Ademir, primeiramente eu quero agradecer a sua presença, né, e nos conceder aqui essa entrevista. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a sua obra, que por sinal é uma obra bastante diversificada, né, Ademir? Eu destaquei apenas algumas aqui no meu celular. Eu vou começar falando sobre a primeira obra publicada, que é o Irudo Medicinalis, ou Carta Aberta de um Vampiro de Brinquedo ao Espectro de Orson Welles, que foi publicada em 2002, né? E contou inclusive com uma premiação, é uma obra premiada, né? Ela foi premiada com o prêmio Cora Coralina. Nós temos aqui um trabalho mais acadêmico, né, Ademir? Que é Da Grande Cruzada, A Demanda do Graal, a História da Ordem dos Templários. Essa obra aqui trata-se da publicação da sua tese de doutorado, que foi indicada, na verdade, ao prêmio CAPES de Teses. E nós temos uma outra obra aqui que já é bastante diferente, né, dessas anteriores que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é um quadrinho, Conclave, o livro dos últimos dias. Bom, Ademir, então, tendo em vista aqui a diversidade, né, da sua obra, eu vou começar falando a respeito do seu primeiro romance, do seu primeiro livro publicado. Nós percebemos ali diversas influências, né, do cinema, das artes plásticas, óbvio, né, da literatura. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre as suas influências. Quais são os autores que te inspiraram a escrever o seu primeiro romance e que inspiram, na verdade, até hoje a sua obra, né? Tudo aquilo que você produz, aquilo que você escreve. Quais são as suas principais influências, Ademir? Eu prefiro não comentar. Ótimo, que bom, Ademir. Ademir, tratando um pouco ainda sobre a sua primeira obra, o romance, o Irudo, como foi o processo de escrita do seu primeiro romance? Porque quando você o escreveu, você era bastante jovem, né? Você ainda era um jovem mancebo, né? Como se deu esse processo de criação, de concepção do Irudo? Eu prefiro não comentar. Que bom, Ademir, ótimo, Ademir. Nós sabemos que você tem uma atuação enquanto intelectual público bastante intensa, né? Então você tem uma carreira acadêmica, você é professor, né? Toda a sua formação é em história, né? E você atua, e você tem uma atuação enquanto intelectual público bastante intensa e bastante presente mesmo, né? Na mídia, em Goiás, né? Enfim. Como você concilia a produção acadêmica da produção literária, né? Tendo em vista que você tem aí muitos livros, bastante obras, né, publicadas. Eu destaquei aqui apenas algumas, né? Mas nós sabemos que você tem outras obras, inclusive algumas que ainda não foram, né, publicadas. Eu prefiro não comentar. Que bom, Ademir, muito interessante isso, muito interessante. A última obra que eu destaquei aqui, no arquivo do meu celular, foi um quadrinho, né, que é bastante diferente, né, dentro daquilo que você começou, né, a sua carreira na escrita, digamos assim, na literatura. Por que quadrinhos? Como surgiu essa ideia? Eu me lembro de ter lido em uma entrevista sua que você, assim que você começou a conceber o Conclave, você foi escrevendo, né, e foi fazendo com seus próprios traços, né? Você até acho que chegou a pensar em publicar com o seu traço, mas depois, enfim, acabou tomando outros rumos e contou aí com o traço de um desenhista profissional, que por sinal ficou bastante bom. Mas então, por que quadrinhos? Como surgiu essa ideia? Eu prefiro não comentar. Que bom, muito interessante, né, Ademir? Humberto Eco, assim que ele escreveu, assim que foi publicado, né, O Nome da Rosa, ele disse que sentiu que acabou trocando um pouco de lado, né? Então, para você que escreve tanto literatura quanto crítica, você sentiu, na verdade, o mesmo que Humberto Eco em relação a isso? Eu prefiro não comentar. Ai, que bom, Ademir, muito interessante isso. Vamos falar um pouquinho sobre polêmicas, porque
o Ademir é bastante polêmico. Você tem um lado ensaístico também bastante intenso, né? Enfim, sobretudo nas redes sociais, na mídia eletrônica, enfim, você escreve para revistas, jornais e etc. Como você lida com isso, né? Sobretudo quando se trata, né, de temas polêmicos. Como é o Ademir ensaísta em relação a questões polêmicas? Como você lida com a opinião pública em relação a assuntos polêmicos? Eu prefiro não comentar. Isso é muito interessante, Ademir. Isso é muito bom, isso é muito bom. Em relação à UB, né? Então, sabemos que você é professor de história, pesquisador, e recentemente você foi eleito presidente da UB, que é a União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, que é uma instituição muito importante, que foi presidida aí por um bom tempo pelo Edival, né, que fez um belíssimo trabalho. No final do mês de junho, agora recente, foi encerrada mais uma edição da Oficina de Escrita Criativa, que nasceu lá na gestão ainda do Edival. Quais são os seus planos enquanto presidente da UB, né, para a UB, para a literatura em Goiás? Como tem sido esse trabalho que você vem desenvolvendo, que você pretende ainda desenvolver na UB? Quais são os próximos caminhos, os próximos passos? Ademir, conta pra gente, conta para o seu público. Eu prefiro não comentar. Muito bom isso, muito bom. Ademir, sobre o Hugo de Carvalho Ramos, nós sabemos que uma das obras que ainda não foram publicadas trata-se de um romance, né, que você escreveu, que foi premiado com o prêmio Hugo de Carvalho Ramos, que é o mais antigo, salvo engano, do país, no ano de 2014, que é o Fogo de Junho, né? Trata de alguns temas, de um tema, na verdade, bastante recente, da história recente, né, do nosso país, mas que não foi publicada ainda. Como foi receber esse prêmio tão importante, e tem previsão, né, para que esse romance seja publicado? Afinal de contas, eu sei que tem muitos aguardam ansiosamente pela publicação do romance, tendo em vista sobretudo o tema, que é também um tema polêmico. O que você tem a nos dizer sobre isso, Ademir? Eu prefiro não comentar. Que bom, Ademir, muito bom. Foi uma excelente entrevista, agradeço muitíssimo a sua participação. É um prazer estar aqui diretamente da Flip com o entrevistador do Entrevista Self, o professor Dr. Ademir Luiz da Silva, atual presidente da UB Seção Goiás. Eu agradeço a todos vocês e vamos aguardar então uma próxima Entrevista Self, quem sabe aqui mesmo ainda de Paraty, diretamente da Feira Literária Internacional de Paraty. Um abraço a todos, tchau!